Novamente agradeço todo o empenho da deputada Alessandra Campelo frente à Procuradoria das Mulheres e reitero os agradecimentos à Delegacia de Homicídios pelos esforços que até agora não cessaram. Bom, infelizmente nós viemos trazer o desfecho dessa tragédia, dessa barbárie, dessa crueldade. A gente não tem palavras para mensurar, né, o tamanho dessa desgraça que aconteceu. Né? Nós tivemos, infelizmente, informamos agora que houve a morte do bebê. O autor foi interrogado pela Delegacia de Homicídios. Nós tivemos conhecimento da dinâmica dessa barbaridade. Ele, né, após, com auxílio de seus comparsas, após terem tirado a vida da Débora, com uma faca de cozinha, ele fez a extração do bebê, utilizou um saco de estopa para fazer a ocultação do bebê, colocou diversos pedaços de ferro dentro desse saco e, em seguida, ele foi até a direção da área do porto da Ceasa, pegou uma embarcação e jogou esse saco no meio do rio. Então, infelizmente, a gente noticia que o bebê faleceu, mais um fato extremamente bárbaro envolvendo esse crime, essa atrocidade. Os detalhes, os delegados do homicídio, eles vão passar para os senhores e senhoras e esse é o desfecho do caso. Hoje estamos praticamente finalizando o final aí de uma triste história, né? Uma história da Débora, uma moça de 18 anos que estava com um filho no seu ventre já de 8 meses ali, para ser já próximo ali do seu nascimento. Estamos todos muito cansados, estamos tristes e felizes ao mesmo tempo. Triste pela situação, obviamente, do que aconteceu com essa moça, mas felizes pelo desfecho da investigação, né, que desde o primeiro dia trabalhamos de forma aí incansável. A Delegacia de Homicídios, como vocês sabem, se deslocou para um outro estado, né? A Delegacia de Homicídios está em constante aí, diligências em torno desse caso e, como todos sabem, não temos apenas esse para se investigar, temos diversos outros. Mas óbvio que, em razão da natureza do crime, em razão de todas as circunstâncias que envolvem esse delito, é claro que a delegacia tinha que dar uma resposta e foi exatamente isso que nós fizemos. Essa história está chegando ao fim. Como foi bem falado pelo DG, como foi falado pela deputada Alessandra, o Gil Romero, de forma aí sorrateira, né, pegou esse saco de estopa, colocou esse feto dentro, se utilizou ali de uma faca de pão para fazer a extração desse feto e voltou, pasmem, né? Voltou a trabalhar. Ele ocultou esse saco e voltou a trabalhar até as 6 horas da manhã. Depois das 6 horas da manhã, ele volta a fazer novas diligências no sentido de se desfazer aí desse feto. Triste história, como eu falei, né? A gente aproveita agora até a oportunidade para solicitar mais uma vez, né, pelo menos a última vez, para bater de fato a história do que o Gil Romero contou para a doutora Débora em interrogatório. Ele afirma categoricamente que a esposa dele não tem qualquer tipo de envolvimento. Ele diz para a gente que a esposa dele ele só avisou para a esposa que ele havia havia feito uma besteira e teria que sumir. Claro que a esposa, com as notícias, obviamente ela já sabia do que se tratava, né? Mas em relação ao crime, neste primeiro momento, né, em relação ao crime de feminicídio, neste primeiro momento,
não estamos vendo aí grandes participações da Ana Júlia. A doutora Débora vai relatar para vocês mais detalhes. Hoje nós fizemos uma acariação entre o Gil Romero e o Nego, né, para desmistificar ali aqueles pontos que estavam ali faltando no nosso inquérito policial. A doutora Débora vai relatar também sobre esse interrogatório e fizemos um novo interrogatório do Gil Romero, né? Esse segundo interrogatório, sim, é o que nós acreditamos ser a versão mais real ali dos fatos, né? É uma versão ali que ele falou, finalmente, né? Nós sentimos verdade ali no interrogatório dele. Como a deputada falou, nós também viemos desde o Pará com ele e a todo momento observávamos ali uma pessoa fria, uma pessoa sem qualquer tipo de arrependimento, negando que o filho fosse dele, negando que teria praticado o crime, dizendo apenas que queria se livrar de uma pessoa que estava extorquindo o dinheiro dele. Ele queria apenas dar um corretivo. Enfim, todos esses detalhes, eu vou agora passar para a doutora Débora, para ela relatar com riqueza de detalhes como foi a acariação, como foi o novo interrogatório do Gil Romero. E estamos abertos aí a perguntas para sanar, para dar de vez essa resposta para a nossa população e, sobretudo, para os familiares ali da Débora, né, que merecem saber aí o desfecho dessa história. Como delegada de polícia que eu sou há quase 10 anos, essa realmente é a história que mais me chocou como ser humano e como mulher. Porque nós conseguimos hoje, num novo interrogatório, agora com todas as provas que nós já temos colacionadas aos autos, entender de fato o que foi que aconteceu naquela noite ali naquela usina. Nós conseguimos, junto à SEAP, a condução do José Nilson, daquele que é conhecido como Nego, para fazer uma acariação com o Gil Romero, de modo que a cada ponto que havia contradição entre o que eles falavam, cada um dizia a sua versão e a gente conseguia ver, junto às provas que nós já temos, o que é que era pertinente naquilo que eles estavam falando. Eles contam que realmente era usual esses furtos no galpão, era usual que eles fossem lá durante a madrugada, dando uma ponta para um vigilante para entrar, para não ser visto, para que todos fizessem vista grossa. De fato, o José Nilson ele foi levado até o local junto com essa terceira pessoa, inicialmente para cometerem esses furtos. O Gil Romero, então, resolve atrair a Débora até o local para tratarem sobre a questão da paternidade. Dentro do carro, já na usina, estacionados, eles começam a discutir porque, no dizer dele, ela já estava demais. Ela já tinha recebido R$500, ele já tinha pago alguns exames, mas ela, estando demais, queria que ele assumisse a paternidade e queria que ele desse objetos para a criança, como um berço, como utensílios que os bebês precisam. E ele dizia que era um absurdo, porque ele nem tinha feito DNA, que essa criança podia ser de qualquer pessoa. Então, ele saiu do carro após ter agredido ela fisicamente, no momento que a gente entende que ela ficou desacordada. Ele saiu do carro, virou para o Nego e disse: "Tu garante?" No que ele falou: "Garanto." E pegaram uma corda que estava na picape Montana, dirigida pelo Nego, voltaram ao carro, ele sentou-se, o Gil Romero, sentou-se no banco de trás do Honda Civic em que ele estava, e ele disse que o Nego, então, disse: "Ela é uma mulher, ela está grávida." E aí ele disse: "Então eu vou puxar primeiro." E começou a puxar a moça pelo pescoço com aquela corda. Ela estribuchou, lutando pela vida. Ele então viu que tinha feito uma besteira no dizer dele.
abriu a porta do veículo e o nego disse: começou, vamos finalizar. Pisou no peito dela e com a corda por trás do pescoço finalizaram então esse estrangulamento. Levaram para o galpão. A gente tem uma perícia feita nesse galpão para comprovar que essa atrocidade, parte dessa atrocidade foi acontecida lá dentro. Então, foi quando o inspetor chegou, foi ateado fogo no corpo da moça. Ele continua acusando o neguinho e o neguinho continua acusando ele nessa parte de quem ateou o fogo, mas isso nesse momento já não é importante porque os dois contribuíram para o feminicídio. Então, essa parte da ocultação do cadáver, dessa finalização para fins do cometimento do crime é irrelevante para a gente. Desceram a moça, já queimada nesse tonel, até essa área de mata. E o neguinho foi embora, depois que fizeram toda essa tentativa de ocultação. No entanto, o Gil Romero, ainda no trabalho, começou a pensar que se aquele corpo fosse encontrado e aquela criança fosse submetida a DNA, ele seria imediatamente o principal suspeito do crime. E ele disse que se desesperou e pegou uma faca de pão que se encontrava lá no local onde ele trabalhava, abriu a barriga da moça, desceu novamente, onde estava o tonel, abriu o tonel com uma faca de pão, extraiu a criança que já estava morta. Então, ele pegou um saco de estopa, encheu de objetos metálicos, de resto de obra, do que ele encontrou, fechou aquele saco, colocou um outro saco, colocou isso tudo no porta-mala do carro dele. Chegou a dar carona para um vigilante que precisava pegar um ônibus mais à frente, no final do expediente. Foi até o porto do Ceasa, estacionou o carro dele, pegou um mototáxi com aquela sacola, foi até o porto, viu um catraieiro, que inclusive a gente queria ouvir esse catraieiro, e ele não se preocupe em nos procurar, porque ele não cometeu crime algum. A gente até aproveita aqui o espaço e faz esse apelo para esse catraieiro procurar a gente para ser ouvido. Resolveu atravessar para o lado do careiro e no meio do rio ele arremessou esse saco que afundou imediatamente devido ao peso. Só estavam ele e o catraieiro perguntou o que ele tinha jogado e ele disse: esse é um resto de obra. E pagou o dinheiro do catraieiro, depois pegou um outro catraieiro e voltou para Manaus. Foi para casa dormir e, sabendo que começou a ser procurado pela família da Débora, sabendo que ele poderia ser encontrado pela polícia, ele teria dito então para a família dele que tinha feito uma grande besteira. A família dele não sabia o que era essa besteira e ele empreendeu fuga e foi encontrado no dia de ontem. Essa é a versão que ele nos disse durante a cariação com o José Nilson. Gostaria de saber se vocês acreditam que, diante de tudo isso que vocês ouviram dessas pessoas, que ainda tem mais gente envolvida, porque a família, a tia relatou agora há pouco para a gente aqui da imprensa, que ela acredita que ainda tem mais gente envolvida. Vocês acreditam que ainda tem mais gente envolvida nesse caso? A gente sabe que tem uma terceira pessoa que não foi identificada, porque eles chamam de doidinho ou noiado, que teria ido para ajudar eles ali a fazer esse furto de objetos. Essa pessoa não foi identificada ainda, mas com certeza o será, o crime aconteceu há pouco tempo, finalmente ele foi oitivado, finalmente a gente tem ali um cenário do que realmente aconteceu, essa lacuna de onde estaria o bebê, é uma coisa muito importante para a nossa investigação. E nós acreditamos, com essa versão que ele contou, que agora, finalmente, a verdade está vindo à tona. Então, a participação de terceiros, ela continua sendo apurada. Nesse momento, é necessário dizer para a imprensa e para a cidade que a gente não tem comprovação da participação da Ana Júlia. Aparentemente, ela realmente não soube de nada, só soube que ele teria cometido uma besteira depois. Obviamente, com a divulgação da imprensa, ela ligou os pontos, mas ela também não acreditava que o marido dela tivesse sido capaz de matar essa jovem. Ela acreditava que ele poderia ter pago o neguinho para fazer esse serviço.
mas ela não tinha conhecimento realmente do crime, pelo menos não tinha conhecimento anterior, né, de que esse crime aconteceria.